que quem tem ciclo irregular consegue viver sem anticoncepcional? Sejam muito bem-vindas à sua vida sem anticoncepcional, onde eu ensino como viver livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar. Eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana, autora do livro Como Você Funciona, Não Espere Adoecer para Entender. E esse canal aqui é exclusivo para as mulheres, principalmente para as mulheres que desejam viver uma vida com mais saúde, sem precisar usar anticoncepcional para prevenir uma gravidez, né? Isso é coisa do passado. Você é essa mulher que tem ciclo irregular e por isso você morre de medo de engravidar? Porque se for o seu caso, ou você mesmo que ainda usa anticoncepcional e não quer parar porque você começou a usar exatamente porque tinha ciclo irregular, então fique por aqui, porque hoje eu vou mostrar para vocês o que é o ciclo irregular. Vocês vão saber hoje o que é um verdadeiro ciclo irregular, por que você pode viver livre do anticoncepcional mesmo se você tem o ciclo irregular e o que é que você tem que fazer se de fato você for uma mulher que tem ciclo irregular, mas não quer usar anticoncepcional para prevenir uma gravidez. Então fiquem aqui comigo que eu vou abordar esses 3 assuntos aqui hoje. Primeiro de tudo, eu quero que vocês entendam o que é o ciclo irregular. Então, para você que está aí, que ainda usa o anticoncepcional ou que parou de usar o anticoncepcional, mas acha que se você está com ciclo irregular, você não vai conseguir acompanhar o seu ciclo, que você então vai engravidar a qualquer hora e que, ai meu Deus, eu vou voltar a usar o anticoncepcional. Meninas, entendam, antes de mais nada, o que é um ciclo irregular? Muitas de vocês vêm e falam assim, Fê, a minha menstruação está muito doida, está muito irregular, porque no mês passado eu menstruei dia 10, esse mês eu menstruei dia 15, aí cada mês vem num período diferente, tem mês que vem no começo do mês, tem mês que vem no final do mês. Olha, Fê, a minha menstruação sempre vinha certinha, todo começo de mês. Só que agora só vem no final do mês, eu não tô entendendo mais nada. Meninas, o que acontece? Primeiro que muitas de vocês também, o medo é ainda maior porque vocês começaram a usar o anticoncepcional porque, de fato, o ciclo era irregular. Então, 2 coisas que eu quero contar para vocês. Primeira coisa, ciclo menstrual é tudo o que acontece entre uma menstruação e a outra. O que é que acontece, Fê, entre uma menstruação e a outra? Acontece o período menstrual, o período fértil e o período não fértil. Quando você chega para mim e fala que a menstruação, que é uma das fases do ciclo, está variando na data, veja que você está me falando da menstruação. Isso não é o ciclo todo. E não tem problema nenhum a menstruação variar de data. Isso é natural, isso é fisiológico. Não se cobrem que a menstruação venha todo dia 10 do mês. Venha sempre no final do mês. Venha sempre no começo do mês. Gente, isso aí, põe na cabeça de vocês. Essa ilusão acontece com mulher que usa a pílula, porque como ela começa e termina a pílula sempre no mesmo dia, a chance dessa mulher ter o sangramento de privação no mesmo período é muito grande, mas aquilo é sangramento de privação, não é menstruação. Nós podemos falar desse tema em outro momento. Para quem já chegou aqui agora pela primeira vez, que nunca me ouviu falar isso, não se assuste, eu tenho vários vídeos aqui explicando por que aquilo lá, aquele sangramento de quem usa pílula, não é menstruação, é sangramento de privação. Então, como você começa e termina a cartela sempre na mesma, certinha, na mesma frequência, no mesmo período ali, a sua menstruação vai te dar a noção, né, a impressão de que acontece sempre no mesmo período. E é verdade, mas aquilo é porque você está tratando com um remédio. Agora pensa na outra realidade, que é a realidade verdadeira, que é essa de você que não usa mais o anticoncepcional. A menstruação nunca vai vir no mesmo dia. E digo, mas se vier no mesmo dia, foi uma feliz coincidência e pode ter certeza que isso não vai se repetir. Eu vou menstruar todo dia 5 do mês. Vou menstruar todo dia 10 do mês. Vou menstruar todo dia 17 do mês. Não existe isso, porque a única coisa que é estável dentro de um ciclo menstrual é a duração do ciclo. E olhe lá, pode ser que essa duração se altere. O que eu estou querendo dizer com isso? Fê, o que é a duração do ciclo? O que é que você quer dizer com isso? Lembra que eu falei que o ciclo é menstruação, período fértil e período não fértil? São as 3 fases do ciclo. Agora pensa o seguinte, quanto tempo dura para que isso aconteça em uma mulher? Depende da mulher. Vai ter mulher que para menstruar, ter período fértil e período não fértil, leva 26 dias. Tem mulheres que levam 32 dias.
Tem outras mulheres que levam 36 dias. Veja que há uma variação na duração do ciclo. Vai depender de quem é você, como é o seu corpo. Aí sim, se essa duração do ciclo estiver variando demais, o que é variar demais? Se estiver variando para mais de 7 dias, no seu caso, por exemplo, você tem um ciclo de 26 dias. Mas de repente ele passa a ter 36 dias, depois 39. Ou seja, no ciclo tinha 26, variou para 36, depois para 39. Veja que tem uma variação de 10 dias, 12 dias. Aí sim, o seu ciclo está começando realmente a ficar irregular. Veja que eu estou falando da duração do ciclo e não da data da menstruação. Quero só que vocês vão entendendo então. O conceito de ciclo, que é a menstruação, que é uma partezinha só do ciclo, que a menstruação não tem que vir sempre na mesma data, ela varia mesmo, e que o ciclo irregular é aquele que varia para mais de 7 dias. Fechado esse entendimento, de que agora você já sabe o que é um ciclo de fato irregular, vem aí as causas de um ciclo irregular. Primeira coisa, digamos que você seja uma mulher que quando era novinha, lá para os seus 14 anos, seu ciclo estava muito irregular. E aí você foi no médico, e esse médico, infelizmente, né, olhou para a questão de um jeito patológico e falou: ah, você está com ciclo irregular, isso não é normal. Use anticoncepcional para regularizar o seu ciclo. Aí você, que é leiga, né, respeitosamente, mas é a leiga naquele assunto, você fala, tá bom, vou tomar, o doutor tá mandando tomar, vou tomar. Aí você passa ali a sua adolescência tomando, você inicia a sua vida sexual e fala assim, já que eu tô tomando anticoncepcional, eu vou continuar usando. E passa ali a vida inteira usando, achando que seu ciclo é irregular. Primeira coisa que ninguém conta pra vocês, após a primeira menstruação, que a gente chama menarca, é fisiológico, é natural, é esperado que a menina tenha ciclos irregulares. É natural. O ciclo fica irregular porque o corpo dessa mulher está em desenvolvimento. Os hormônios que controlam o ciclo dessa mulher estão sendo liberados devagar. Os órgãos responsáveis por isso, que vêm desde o cérebro até o ovário, que liberam os hormônios, estão amadurecendo. Então, o que é que os estudos científicos mostram? É normal, é natural que isso aconteça. Mas, infelizmente, nem todo profissional de saúde te fala isso e te metem o anticoncepcional e você fica usando ali até os seus 30 e tantos anos e fala assim, não, eu tenho um ciclo irregular. Então, se você é essa mulher que usou anticoncepcional porque o ciclo é irregular, tenha isso em mente. Esse ciclo irregular era normal, era fisiológico, não tinha problema nenhum. Você continuar vivendo daquele jeito, você não tinha vida sexual ativa, você não tinha problema de saúde, mas veja que, infelizmente, isso é algo que não te contaram e que nos primeiros anos de menstruação é normal a mulher ter o ciclo irregular pela imaturidade do eixo cérebro, útero, ovários. Normal, natural. Uma doença altera o nosso ciclo menstrual, o uso de medicamento altera o nosso ciclo menstrual, estresse psicológico altera o nosso ciclo menstrual. Então, se eu estou falando para você que o nosso ciclo se altera de vez em quando, quer dizer que de vez em quando ele vai ficar irregular. Mas não quer dizer que você está doente. Às vezes, por uma eventualidade, alguma coisa aconteceu na sua vida que fez você desregular o ciclo. E eu vou falar daqui a pouquinho para vocês do porquê que isso não é um impedimento para você viver livre do anticoncepcional. Não é um impedimento. Então, tenha em mente que é natural que de vez em quando o seu ciclo fique desregulado. Agora, se o seu ciclo estiver desregulado há mais de 3 meses, atenção, porque pelo que já se sabe de estudos, a partir de 3 meses é bom você, então, procurar um endocrinologista, ver como é que estão os seus níveis hormonais, se tem algum problema de saúde, algum desbalanço aí na sua tireoide, né? Não está produzindo os hormônios tireoidianos, ou qualquer outra área do seu corpo que não está funcionando direitinho e está desequilibrando aí a sua função hormonal sexual, fazendo com que seu ciclo fique desregulado. Então vejam aqui que eu falei para vocês do que é normal no início da menstruação, depois mesmo que você seja uma mulher adulta, passa por uma eventualidade, estresse, por exemplo, e o seu ciclo fica irregular, mas está tudo bem, isso vai voltar ao normal. E situações em que, por exemplo, você realmente tem um problema de saúde, por exemplo, hipotireoidismo, isso vai alterar o seu ciclo, ou o hipertireoidismo também altera o seu ciclo. Então, meninas, isso é que é ciclo irregular. Um ciclo onde a duração varia para mais de 7 dias.
por muito tempo, de forma repetitiva. E mesmo assim, isso não é uma limitação para você viver sem anticoncepcional. Para quem está usando anticoncepcional ainda, porque eu usava, porque o ciclo era irregular, já te digo logo. Há uma grande probabilidade de você parar de usar o seu anticoncepcional e perceber que o seu ciclo não está mais irregular. Por quê? Porque ciclo irregular é normal nos primeiros anos de menarca. 3 anos depois, isso está tudo regularizado. O mesmo raciocínio você faz com fluxo intenso. Eu tinha fluxo intenso. É a mesma coisa. Isso acontece porque o eixo hipotálamo, útero, ovário está imaturo, mas depois de 3 a 5 anos no máximo, essa mulher já tem o ciclo totalmente normalizado. Então, se você parar, já observa. Grande chance do seu ciclo já ter regularizado. Mas mesmo que digamos que, sei lá, você seja uma mulher completamente diferente das outras e o seu ciclo continua irregular. Entendam por que a mulher com ciclo irregular, ainda assim ela consegue viver livre do anticoncepcional. Pega aquele raciocínio que eu estava falando para vocês no início aqui da minha fala sobre o ciclo é o quê? O ciclo é formado por 3 fases: menstruação, período fértil, período não fértil. Qual é o período que a mulher tem chance de engravidar? Período fértil, o nome já está dizendo, porque ali o terreno é fértil. Essa mulher, ela está com o corpo todo preparado para receber um espermatozoide e esse espermatozoide fecundar um óvulo. No período fértil, por que o nome é período fértil? Meninas, é porque é como se a gente fosse um terreno, um solo muito rico em nutrientes, e qualquer sementinha que cair nesse solo fértil, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai dar frutos. Só que a gente só fica nesse estado fértil uma vez no mês. É só uma vez no mês que a gente fica assim. Inclusive, é só uma vez no mês que a gente ovula, né? Que a gente libera um óvulo. E esse óvulo dura somente de 12 a 24 horas. De 12 a 24 horas. Isso acontece ali em torno da nossa semaninha fértil, que é um período, e pelo amor de Deus, já não me perguntem quanto tempo dura a semana fértil. Isso aqui não importa, depende do ciclo da mulher. Não me perguntem isso, não queiram saber disso. Isso não é importante agora. Quanto tempo dura? Não tem isso. Entendam o que é o período fértil. O que acontece no período fértil da mulher, por exemplo? Sabe o que acontece? Por exemplo, o colo do nosso útero fica aberto, né? A gente tem lá o úterozinho, o colo, que é a parte mais inferior, fica mais abertinho. E aí facilita a entrada do espermatozoide. A gente produz um muco cervical bem aquoso, que permite a entrada do espermatozoide. Lá dentro da gente, os hormônios fazem com que o espermatozoide encontre o óvulo com muita facilidade, porque as tubas uterinas estão se movendo ali para facilitar o encontro desse espermatozoide com esse óvulo. Tudo no período fértil acontece a favor de uma fecundação, a favor de uma gestação. Mas veja, isso é típico do período fértil. Quando a nossa ovulação acaba, o nosso corpo muda de figura. Ele passa de um terreno fértil para um terreno infértil, não fértil. É o que eu costumo chamar para vocês de período não fértil. Isso acontece com todas as mulheres do mundo que não usam anticoncepcional. Ela pode estar aqui no Brasil, ela pode estar lá no Canadá, ela pode estar no Japão, ela pode estar na China, ela pode estar em qualquer lugar do mundo. Essa mulher funciona assim, nós somos assim. O nosso corpo, o corpo de todas nós mulheres, são iguaizinhos. Eu gosto sempre de dar o exemplo da minha aluna Thalita, que tinha um ovário só. E como ela tinha um ovário só, ela tinha medo de não conseguir acompanhar o ciclo sem, né? E ficar sem anticoncepcional, achando que ia engravidar. Vão lá ver o caso dela, ela tá 1 ano comigo, sem anticoncepcional, não engravidou, tudo certinho. Sabe por quê, meninas? Porque existe uma forma de você saber exatamente quando você está fértil e quando não está. Então, mesmo que o seu ciclo, você já é uma mulher adulta, você já, né,
não é mais adolescente, o seu ciclo tá ficando irregular por outras razões. Ontem mesmo uma mulher veio aqui e falou que o filho dela fez uma cirurgia, então isso vai gerar estresse nela. E eu já falei para vocês que o estresse altera o ciclo. Esse ciclo alterado vai ficar mais curto ou mais longo. Mas sabe o que é mais legal e inacreditável de tudo? Que mesmo esse ciclo alterado, essa mulher, tendo um ciclo presente, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma menstruação, um período fértil e um período não fértil. E se essa mulher aprender como é ela, como é o corpo dela no período fértil, não tem como não ter segurança. Ela só precisa saber como é que é o corpo dela no período fértil. Como é que sou eu no período fértil? Como é que sou eu no período não fértil? Ela precisa conhecer o ciclo dela. E como eu ia dizendo, sabe o que é mais inacreditável, meninas? É incrível. Pega isso aí, ó. Anota em algum lugar, tenha isso em mente, faça disso um mantra, repita isso pra você, porque você precisa aprender isso. Não existe mulher meio fértil. Não existe um período em que você tá metade fértil. Não tem isso. Ou você está fértil, ou você não está fértil. E quando você está fértil, você consegue ver. É como uma luz. Você tem lá uma luzinha, quando você está fértil, a luzinha está acesa. Você já viu que a luz está acesa. Então, a luzinha acendeu e estou fértil. Atenção, cuidado, o risco de engravidar aqui é grande. Aí passaram os dias, de repente você percebeu que aquela luz apagou. Eita, meu período fértil já passou. Passaram-se os dias novamente, você está lá vivendo a sua vida, não sei o que, tal, de repente... Eita, sei lá, vamos pensar ali 2 semanas depois, alguns dias depois, vai depender da duração do seu ciclo. Novamente você vê aquela luzinha acesa de novo. Eita, luzinha acesa, estou fértil. Luzinha apagada, estou infértil. Veja que não tem meio termo. Ou a mulher está fértil ou ela está não fértil. Não existe meio fértil. Por isso que é tão seguro e é tão tranquilo você viver sem anticoncepcional, mesmo se você estiver com um ciclo irregular. Porque o nosso período fértil, quando você aprende a identificar o seu período fértil, é como se você identificasse ali dentro de você a luzinha acesa. A luzinha apagou? Período não fértil. E atenção, a luzinha não fica acendendo e apagando toda hora, não. Acende e apaga, não. É muito claro. As fases são claras, você consegue acompanhar porque dura alguns dias. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, digamos que você tem um ciclo de 26 dias aí. Então você deverá passar ali uns 5 dias menstruada, não sei qual é a duração do seu, 5, 4 dias, 7, depende do caso da mulher. Aí depois você vai passar um tempinho ali, vamos dizer, uns 10 dias no período fértil, que é um período de você ficar atenta, porque você sabe que naquele meio tempo você vai ovular, tem que ficar atenta, a luzinha vai permanecer acesa. Essa luzinha é o quê? Seu corpo mostrando para você que você está fértil. É possível saber exatamente quando você está fértil. Aí depois, passaram-se aqueles 10 dias ali, aí você vai entrar na outra fase, a fase da luz apagada. E você vê que a luz está apagada. Você vê que aqueles sinais que estavam ali anteriormente do seu período fértil, eles desapareceram, porque agora você iniciou uma nova fase, a fase não fértil. E você vai ficar ali mais umas 2 semanas, né? Ou 15 dias, 16 dias, depende do seu caso, depende do seu ciclo. Mas se você souber exatamente como o seu ciclo funciona, se você conseguir identificar o seu período fértil, o período não fértil, pode ter certeza, você vai viver como eu vivo, você vai viver como dezenas de mulheres hoje vivem, né? E livres do anticoncepcional, com segurança, sem engravidar, porque elas foram atrás do caminho certo, elas seguiram o passo a passo para quem quer viver livre do anticoncepcional. E eu vou mostrar o caso da minha aluna Tainara, minha querida aluna Tainara lá do Goiás, e ela passou um período aí da vida dela, depois que ela parou de usar o anticoncepcional, ela teve problemas de saúde, inclusive infecções, e ela precisou... E isso é um problema provocado pelo próprio anticoncepcional, viu? Então, meninas, estão aí usando anticoncepcional ainda? Muita atenção, porque, assim, o negócio é perigoso mesmo, tá? O risco para sua saúde é grande, mas se você estiver ali bem amparada com profissionais bacana, vocês vão se dar bem, vão sair bem, assim como a Tainara já saiu, né? E aí, como eu passei por esses períodos de dificuldade, né, dessa questão de infecções, meu ciclo, ele começou a ficar muito desregulado. E aí eu tive ciclos, assim, de 60 dias, quase 70 dias, 65 dias. Mas, como eu conseguia perceber os meus sinais, mesmo com esse ciclo longo, eu conseguia perceber em qual fase eu estava.
se eu tinha ou não ovulado. Então, se eu tivesse me baseando só por datas, tinha dado errado e eu não estava tão segura assim. Porque eu tenho esse conhecimento que eu não posso me basear por datas. Eu tenho que me basear pelos sinais que o meu corpo dá. Ele está dando sinal que eu já ovulei? Beleza, tô tranquila. Posso ficar livre aqui, ter relação desprotegida, tudo ok. Mas se eu sei que eu não ovulei ainda, eu preciso me proteger. Eu não tô sabendo quando eu vou ovular. Pode ser que eu ovule hoje, pode ser que eu ovule amanhã, tá desregulado, tá descontrolado o ciclo, mas a certeza que eu ovulei ou não, eu sempre tinha. Meu ciclo estando regular ou não, ele estando ali nos 29 dias, como é de costume, ou mais longo, eu tenho, assim, 100% de certeza quando eu ovulei ou não. Então, assim, isso me trouxe muita segurança, muita mesmo, sabe? Muita tranquilidade. Hoje eu posso dizer que eu não tenho medo mais de engravidar. Viram? Né? No caso, é melhor do que eu aqui falando para vocês que é possível sim viver livre do anticoncepcional, com segurança, sem engravidar, mesmo se você está tendo ciclo irregular. Saiba aqui agora o que é que você tem que fazer para viver sem anticoncepcional, mesmo se você tiver o ciclo irregular. Primeira coisa, se você está com ciclo irregular e não quer voltar para o anticoncepcional, faça isso. Primeira coisa, use o seu aplicativo de ciclo somente como uma agenda, somente como um calendário. Nunca, jamais confie nele quando ele fala alta probabilidade de engravidar, baixa probabilidade de engravidar. Ele não sabe o que está acontecendo com o seu corpo. Você coloca lá a data da menstruação, é a única coisa que você coloca. Menstruei dia tal, você põe lá. E ele já calcula tudo. E vai calcular tudo errado, porque seu ciclo está irregular. Eu já costumo falar que não tem que acompanhar aplicativo de ciclo. Para você que tem um ciclo irregular, principalmente. Por quê? Porque você nunca sabe quando a menstruação vai chegar. Você não sabe. Não consegue prever, porque o ciclo está irregular. Então, para de usar o aplicativo para acompanhar o ciclo. Não use aplicativo de ciclo. Segunda coisa, você vai ter que começar a acompanhar o seu ciclo, conhecer o seu ciclo, tá? Você vai anotar o dia que veio a menstruação. Eu quero que você comece a observar o que acontece no seu corpo depois que você menstrua. Perceba se algo de diferente acontece ali no seu corpo, seja nos seios, no seu humor, na sua pele, na sua libido. Se conheça, dedique um tempo para você se observar e vá anotando essas coisas. Faça um diário do seu ciclo. Hoje eu percebi que eu estava assim, assada, põe a data. Passado ali aquele período, já tá ali percebendo que seu corpo está mudando, tem umas alterações, aquilo que estava ali presente não está mais. Nossa, minha libido parece que diminuiu, vou anotar. Dia tal percebi que eu estava sem libido. Vai anotando esses sintomas que você conseguir perceber em você. Isso é acompanhar o ciclo. Isso é o verdadeiro acompanhamento de ciclo que o aplicativo não faz. O aplicativo é uma calculadora, por isso que você que está com ciclo irregular pode apagar esse aplicativo daí, pelo amor de Deus. A não ser que você me prometa que você vai usar esse aplicativo somente para anotar a data ali, para saber, primeiro dia do ciclo, terceiro dia do ciclo, quarto dia do ciclo, só por isso. Fora isso, não. E aí você vai anotando. Outra coisa interessante, já você tem que fazer também, anota a menstruação, para ver se de fato você tem ciclo irregular mesmo. Porque às vezes você está aí achando que o ciclo é irregular e nem é. Olha que coisa maluca. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Você que parou de usar o anticoncepcional, tem ciclo irregular, acha que vai engravidar a qualquer hora, é isso aqui que você tem que fazer. Esquecer seu app de ciclo. Segunda coisa, começar a se conhecer. Conhecer como é o seu ciclo. O conhecimento do seu ciclo começa no primeiro dia da menstruação. Então você vai sempre anotar o dia que a sua menstruação chega. Sempre. Primeiro dia, foi dia tal, digamos que foi hoje. Os dias vão se passar e você vai menstruar de novo. Digamos que você menstrue de novo lá no dia 2 de novembro, 2/11. O que é que vocês agora já sabem? Que se a menstruação não vem no mesmo dia, isso não significa que o seu ciclo está irregular. A menstruação veio só em dias diferentes e tá tudo bem. Porque o que é que você vai ter que olhar? A duração do ciclo se está variando. Aí digamos que aqui, você menstruou lá no dia 2 de novembro. Isso aqui vai dar, acho que em torno de 24 dias, né? Então você vai contar e vai descobrir, olha, meu ciclo tem 24 dias. Se esse seu ciclo for de 24 dias, aí você vai nas suas anotações. Estamos em outubro agora. Aí você vai nas anotações de setembro, agosto, julho
E o que é que você percebeu nas suas anotações? Poxa, de agosto a setembro, o meu ciclo foi de 32 dias. De julho a agosto, o meu ciclo foi de 22 dias. Eita, pega! Meu ciclo tá irregular. Por alguma razão, meu ciclo tá irregular. Porque ele tinha 22 dias, depois foi para 32 dias, depois foi para 24 dias. O que será que o meu corpo está me dizendo? Está dizendo que tem alguma coisa aí provocando essa irregularidade. Mas isso não vai te impedir de viver livre do anticoncepcional. Por quê? Porque agora você é uma mulher que está procurando conhecer o seu ciclo. E a partir do momento que a mulher começa a entender o ciclo dela, ela começa a identificar o período fértil e o período não fértil. Portanto, não importa se ela estiver tendo irregularidade no ciclo, mesmo se essa mulher tiver uma doença mesmo. Ah, descobri, Fê. Sabe aquele meu ciclo que eu falei pra você que estava irregular? Fui na endocrinologista, ela disse que eu estava com hipotireoidismo. Aí eu vou falar assim, poxa, então vamos lá, vai tratar isso aí. Mas isso continua não sendo um impedimento para você viver livre do anticoncepcional. Porque agora você já sabe o que você tem que fazer. Você nem pode acompanhar pelo aplicativo de ciclo e nem pode querer contar com a sorte. Não pode. Você precisa agora se dedicar a conhecer o seu ciclo. Assim como você se dedicou esses anos todos a tomar a pílula sempre naquele dia, botar o veneninho dentro do seu corpo, que você ficou com dor de cabeça, ficou com náusea, ficou com tontura, teve problema de varizes, circulação, perdeu a libido. Assim como você tinha aquele rigor para tomar o remédio sempre no mesmo horário, agora a sua vida vai mudar, se você se dedicar a conhecer o seu ciclo menstrual. E toda mulher que faz isso, que segue esse caminho do jeitinho certo, ela aprende a viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Mas é preciso conhecer o seu ciclo, não pode fazer diferente disso. Então eu vou finalizando aqui com vocês. Pois é, o medo vai continuar enquanto você não conhecer o seu ciclo. Vamos embora comigo que vai dar tudo certo. Beijo! Beijo, meninas!